que a China não é autossuficiente em produção de alimentos, nem de matérias-primas básicas para a indústria. Então, a China se tornou o grande importador de produtos brasileiros, do campo, né? E o Brasil estava preparado para isso, porque antes disso tinha havido uma revolução na agropecuária brasileira, né? Graças ao trabalho da Embrapa, a questão das migrações do sul e sudeste para o centro-oeste, a explosão da produção agrícola, que continua ainda até hoje, né? No centro-oeste, né? O Brasil tinha produto para oferecer para a China. E tudo isso gerou uma mudança estrutural no balanço de pagamentos, em que o Brasil se tornou estruturalmente superavitário na balança comercial. Isso nunca tinha acontecido, talvez nem no Império, né? E tudo isso gerou, em alguns momentos, superávit em conta corrente. Vocês sabem o que é isso? Superávit em conta corrente no balanço de pagamento. E o Brasil começou a acumular reservas internacionais. E quanto mais acumulava reservas internacionais, mais sinalizava que nós não estaríamos mais sujeitos a uma crise de balanço de pagamento, que foi a característica do Brasil, pelo menos dos anos 30, né? Até esse período do início do governo Lula. Né? E continuamos com posições sólidas no balanço de pagamento, que em alguns momentos nós somos superavitários, não apenas em conta corrente, mas em termos de endividamento. O Brasil se tornou um país que tem dívida externa líquida negativa, ou seja, a gente tem mais reservas do que o que devemos, né? E também era uma novidade. Enfim, isso levou o presidente Lula a ser cada vez mais conhecido no mundo, a sua fluência, a capacidade de conquistar plateia e tudo mais, mesmo em português, né? Mas o presidente Obama chamou o Lula de esse é o cara. Os mais novos não sei se lembram disso, mas chama O Cara. Esse é o cara da América Latina. Tá? E a revista The Economist, a mais importante, a mais relevante revista de economia do mundo, né? É uma revista britânica, a capa dela, também você deve ter visto, né? Era o Cristo Redentor subindo como foguete. Então, o Brasil, o futuro. É chegado, né? E, ao mesmo tempo, o Brasil estava consolidando a sua democracia. Então, os países que ficam ricos têm características que o Brasil tinha naquele momento. Ou seja, democracia que se consolida, direito de propriedade bem definidos, protegidos, respeito aos contratos, responsabilidade fiscal, combate às desigualdades e à pobreza. Assim, o cardápio típico de um país que estava ficando bem. E aí eu escrevi um livro, chamava-se O Futuro Chegou, o título do livro. Ah, e o Guilherme mostrou aqui aquele livro, né, aqueles suíços, esqueci o nome dele, né, que era sobre o futuro do Brasil. Então alguém jogava uma pedra assim: o Brasil será o país do futuro e sempre será. Ou seja, o futuro sempre estará distante. Né? Então, é isso. Mas aí, logo em seguida, começou a mudar. Começou a mudar e mudar para pior. Quais são essas mudanças? Em primeiro lugar, à medida que se esgotava o efeito do boom de commodities originado da ascensão da China, o Brasil tinha que se preparar para viver outro ambiente internacional, que não tinha mais aquela abundância, aquela facilidade de obter recursos no exterior, a arrecadação que permitia financiar de maneira generosa os programas sociais. Né? E era hora de se ajustar, fazer reformas para tornar o Brasil um país que continua a crescer, mas agora não em função dos resultados, basicamente, das importações da China, mas pelo ganho de produtividade. Isso não foi feito. Né? Isso não foi feito, ao contrário, o governo, sobretudo no governo do presidente Dilma, resolveu sustentar o ritmo que tinha sido propiciado por esse ambiente favorável através de intervenções na economia. Aumento de gastos, expansão gigantesca dos empréstimos do BNDES,
com fortíssimos subsídios a indústrias. Pra você ter uma ideia, a preço de hoje, o BNDES desembolsou R$ 1 trilhão, um pouquinho mais de 1 trilhão, ou seja, 10% do PIB em crédito do BNDES. E nada disso se reverteu, o estudo que eles mostraram, nada disso se reverteu em melhora relevante da produtividade. No fundo, foi desperdício. Desperdício de dinheiro e favorecimento dos grupos empresariais que buscaram essas vantagens, benefícios, né, sem uma correspondência em termos de melhora da produtividade. Pelo contrário, a produtividade continuou praticamente estagnada e o Brasil começou a perder, né, ritmo de crescimento. E fomos ao paroxismo, para usar a palavra forte, no segundo mandato da presidente Dilma, quando foi criada a nova matriz econômica, que era uma estrutura de intervenções na economia, fundada basicamente em protecionismo, subsídios, nada que tenha dado certo no mundo, mas começou a ser experimentado no Brasil. Então, e aí começou-se a rever toda aquela aura, né, de futuro que tinha formado em torno do Brasil. Tá? A dívida começou a subir, o déficit começou a aumentar, o déficit público, a necessidade de financiamento do setor público começaram a se agigantar, né? E isso começou a gerar sinais de mercado. Isso é uma outra coisa que eu me sigo mencionar. O Brasil ele tem instituições, organizações de ambiente e sinais. Ou seja, o aumento do déficit público sinaliza a irresponsabilidade fiscal, se não for passivo de financiamento de maneira sustentada. Né? A expansão da dívida pública sinaliza o risco de calote lá na frente. E tudo isso foi começando a povoar o ambiente. Né? E quando isso começou a ficar, incomodar, chamamos assim, ou a preocupar os agentes de mercado, o governo lançou mão do que se chamou na época contabilidade criativa. Eu acho até que eu inaugurei os articulistas começaram a aparecer num artigo que escrevi em 2009, juntamente com o Felipe Salto, que hoje é um relevante formador de opinião, e naquela época ele era funcionário da Tendência, era um dos economistas da Tendência que cuidava do setor público. Nós dois escrevemos um artigo no Estadão, intitulado Contabilidade Criativa, em que nós mostrávamos a manipulação do governo para esconder, né, a expansão irresponsável do gasto e da dívida pública. Né? Então, mudou. Né? E o Brasil começou a perder prestígio, começou a ter aumentada a percepção de risco. Né? Nós tínhamos conquistado o grau de investimento pela agência de classificação de risco, pelas agências de classificação de risco, mais ou menos por volta de julho de 2008. Mesmo assim, a presidente Dilma foi eleita, convidou um representante chamado inequívoco da corrente liberais, que é o Joaquim Levy, que tinha sido secretário para ser o ministro da Fazenda. Mas a desconfiança, a percepção do risco era tão grande que nem o Joaquim Levy foi capaz de mudar a expectativa. Pelo contrário, começou a ficar claro que ele era boicotado dentro do próprio governo e acabou pedindo demissão. E é nesse período que se deteriora mais ainda a percepção disso no Brasil e nós perdemos o grau de investimento. E esse grau de investimento que a gente perdeu em 2015 vai levar muitos anos para se recuperar. Né? O ministro da Fazenda tem sinalizado que ele tem expectativa de que o grau de investimento vai chegar ainda no atual período de governo, mas isso é muito pouco provável. Muito bem. Está confuso, não? Muito obrigado. Olha, o que é que eu esqueci aqui? O que foi assim, uma espécie de pá de cal nas expectativas é que quando a inflação começou a subir e a economia começou a desacelerar por conta da deterioração de expectativas
e da percepção de que o Brasil ia mudar para pior, a presidente Dilma decidiu mandar o Banco Central baixar a taxa Selic, que é a taxa básica de juros do Banco Central. Todos os analistas, o mercado financeiro, ah, os agentes da economia começaram a perceber essa percepção, como eu falei, a ter essa percepção, e quando se esperar que a Selic ia subir, o Banco Central baixou a Selic, mostrando que ele tinha se curvado às pressões políticas da presidente Dilma. E aí foi o desastre. O Banco Central perdeu rapidamente credibilidade e a situação piorou, a inflação se acelerou, né? E isso levou à criação do ambiente que produziu o impeachment da presidente Dilma. No certo sentido, os seus erros de política econômica acabaram contribuindo para que ela perdesse o mandato. Felizmente, para ela e para o Brasil, não foi por corrupção, foi por má gestão da política econômica. Muito bem. Vamos dar um salto aqui, dessa resumo dessa trajetória de país do futuro a país problemático, para os dias atuais. O Brasil tem dois problemas básicos que conspiram contra a sua esperança de um dia ficar um país rico, ou de pelo menos reverter a mediocridade que tem caracterizado o crescimento do Brasil nos últimos anos, né? O, o, o potencial de crescimento do Brasil é uma variável difícil de calcular, mas a gente faz isso na tendência, muitos outros fazem, o IPEA faz, né? Ah, o cálculo mais comum é que o potencial de crescimento do Brasil hoje, da economia, é de apenas 2%, 1,5% a 2%. Ou seja, é aquele nível de expansão econômica que não gera inflação sem controle, nem problema do balanço de pagamento. Crescer acima disso começa a dar problema, como a gente está vendo hoje, né? Você cresce 3,4%, todo mundo comemora, mas isso é insustentável, porque o potencial de crescimento é só 2%. E se você estiver crescendo o país acima de 2%, né, se o número for correto, significa duas coisas. Ou há um excesso de demanda, com duas consequências. Ou um aumento de preço, ou o vazamento de parte dessa demanda para o exterior, aumentando as importações, né? Isso pode, num crescendo, gerar uma crise de balanço de pagamento, né? E está muito claro hoje nesses dois elementos, que são inflação, balanço de pagamento, né? A inflação medida pelo IPCA de 2024 foi de 4,8%, muito acima do limite superior da meta. A meta de inflação é 3%, com um intervalo de tolerância de 1,5 ponto de percentagem para cima ou para baixo. Então, pode ir até 4,5%, mas foi 4,8%. E agora a expectativa é que vá a 5,5%. E já tem gente mais pessimista falando em 6% de inflação em 2025. Né? Em segundo lugar, o crescimento muito forte das importações. As importações cresceram 14,7% em 2024. Então, o quadro é claro, né? É claro de desaceleração associado à expansão da economia acima do potencial. E esses dois fatores podem conspirar contra o futuro da economia. Então, o Banco Central começou, então, a aumentar o juros, né? A taxa Selic. O Banco Central faz isso não porque é malvado, porque tá vendida a Faria Lima, porque o Banco Central tem duas metas, duas responsabilidades fundamentais do Banco Central. A primeira é manter a inflação dentro da meta, a segunda é manter a estabilidade do sistema financeiro. Sem essas duas coisas não tem desenvolvimento, ou seja, a inflação baixa, sob controle, ou relativamente baixa, e sistema financeiro sem crise, né? Então, o objetivo do Banco Central é desacelerar a economia, né? E a desaceleração vai produzir uma queda do ritmo de atividade econômica e o ajuste da inflação à meta e provavelmente uma redução
das importações. Então, ah, mas voltando ao momento de hoje, aos 2 desafios. O primeiro é o desafio da produtividade. A produtividade, vocês sabem disso, é o principal fator de geração de riqueza de um país. Você vai encontrar economistas dizendo que é o gasto público. Se o Brasil gasta mais, isso vai gerar atividade econômica. Essa atividade econômica mais acelerada vai gerar mais arrecadação, e essa arrecadação adicional anula o aumento de gasto e fica tudo bem. Né? Isso não deu certo em canto nenhum do mundo, mas tem muita gente que acredita nisso aqui ainda no Brasil, né? Inclusive na classe política. Então, ah, ah, isso tem toda aquela consequência que eu falei aqui, a dívida sobe e assim por diante. Então, esse é o problema. O outro ah, é o da insustentabilidade da dívida pública. O Brasil tem crescido a dívida pública a um ritmo insustentável, sobretudo no período recente, no atual governo. O presidente Lula propôs, com razão na época, né, uma ampliação de gastos para lidar com os problemas de igualdade, lidar com problemas do governo anterior, né, que a gente conhece, são muitos, né? Mas aí passou da conta, 400 e tantos bilhões de gastos, né? E, e tudo isso gerou um aumento do déficit público. O déficit público do ano passado foi 9% do PIB. Você tem uma ideia, o máximo que se admite na União Europeia, os países que integram a União Europeia, tem um limite de 3%. O Chile aqui tem menos de 2%, o Peru tem 2%. Né? 9% é um déficit gigantesco e insustentável. Quando eu quero dizer insustentável, porque em algum momento isso vai levar a um problema, uma ruptura de expectativa. Né? Então, o, voltando e a produtividade ela está praticamente estagnada. A produtividade hoje ela cresce essencialmente no agronegócio, que ainda bem. O agronegócio tem sustentado, no conjunto, ganho de produtividade de 3% ou mais ao ano nos últimos 20 anos, pelo menos. Esse é um lado bom da economia brasileira. Então, e se não atacarmos esses dois problemas, o Brasil nunca será país futuro. Porque uma economia não funciona bem, não produz crescimento, sem resolver as coisas, produtividade e da insustentabilidade fiscal. Nós levantamos outro dia na tendência, a empresa de consultoria que eu participo, que sou sócio, o, o crescimento acumulado do Brasil e dos Estados Unidos nos últimos 10 anos. O Brasil cresceu cumulativamente nos últimos 10 anos 8,7%. Os Estados Unidos 28,3%. Isso é uma inversão da lógica. Um país que quer ficar rico, ele tem que crescer mais rapidamente que os ricos. Você pode criar uma teoria da ultrapassagem de um automóvel por outro. Então, um automóvel só se emparelha com outro que está na frente e ultrapassa se ele tiver uma velocidade maior do que aquele vai ultrapassar. Se a velocidade dele é menor, ele vai ficando para trás. E essa é a situação do Brasil. Né? O Brasil está crescendo um quarto do que cresce a economia americana nos últimos 10 anos. E não vamos ficar para trás se não revertermos esse processo. Muito bem. No caso ainda da insustentabilidade fiscal, há uns 3 anos atrás, o Tesouro Nacional fez um estudo mostrando que em 2032, 100% dos gastos primários do governo federal, contidos num certo arcabouço fiscal, um limite, né, seriam obrigatórios. E esse é o calcanhar de Aquiles do sistema de finanças públicas no Brasil. Sem paralelo no mundo.
No Brasil, o ano passado, 96% dos gastos primários do governo federal, aqueles que estão no teto do arcabouço fiscal, foram de natureza obrigatória. Então, o Brasil gasta 96% de suas disponibilidades para definir prioridades no orçamento com previdência. Previdência é mais da metade disso. Isso não tem nada no mundo parecido. Mais da metade e crescendo. 2, pessoal. 3, educação. 4, saúde. 5, programas sociais, como o Bolsa Família, que são fundamentais. E agora o investimento. O governo criou um piso de investimento. Então, e esse 4% que restam para definir prioridade, eles estão diminuindo. Por quê? Porque o gasto previdenciário, diante do envelhecimento da população, cresce a um ritmo superior ao dos demais gastos. Né? Gasto com saúde cresce tanto quanto cresce a arrecadação. Então, esse 4% vão ser 3, vão ser 2, vão ser 1 e pode ser 0. Né? Então, o Tesouro Nacional calculou, há 3 anos atrás, que esse ponto zero seria em 2032. Ou seja, aquele momento em que o governo não terá um tostão para gastar em ciência, tecnologia. Aliás, eu soube, pelo professor Patrícia, esse é o foco aqui, né, do modelo universitário da UFDC. Né? Não vai faltar dinheiro para tecnologia, vai faltar dinheiro para manter os estudantes brasileiros que estão fazendo mestrado e doutorado. Algum de vocês daqui a pouco está lá. Né? Vai ficar lá sem dinheiro, sem comer, sem pagar aluguel, enfim. Claro que não vai chegar a isso, porque colapsa antes. Né? Vai faltar dinheiro para cultura, vai faltar dinheiro para subsídio à agricultura, alguns são fundamentais, como o seguro rural, né? Como subsídios aos produtores de baixa renda e assim por diante. Então, isso tornará a formulação do orçamento absolutamente inviável, insustentável também do ponto de vista de ação, de planejamento do governo. Né? Então, saiu agora um novo estudo, produzido por 2 consultores da Câmara, pessoa de grande prestígio, né, conhecimento. Um deles, Paulo Birros, foi o secretário de Orçamento e Finanças do Ministério do Planejamento. Até recentemente, ele não só conhece profundamente finanças públicas, mas tem experiência de campo. Sabe qual é a conclusão dele? Em 2027, e não mais de 2032, 100% do governo federal, da despesa do arcabouço fiscal, serão para gasto obrigatório, não terá dinheiro para nada. Então, nós estamos caminhando para uma crise. É uma crise fiscal e será seguida por uma crise financeira. E crise financeira, como a gente sabe, é terrível. Né? Tem um economista americano, Hyman Minsky, que estudou as crises financeiras desde a crise das tulipas na Holanda, né? E mostra o efeito devastador das crises financeiras, porque ela mata o crédito, as empresas não têm como mais financiar os seus investimentos, o capital de giro e o país colapsa em sua economia. Então, o Brasil pode estar caminhando para isso. Quando isso vai chegar? Ninguém pode dizer com segurança. Né? Eu estou usando ultimamente o que se chama Lei Dornbusch. É o nome de um professor alemão de economia, Rudger Dornbusch. Ele foi pastor de Chicago, faleceu há 2 ou 3 anos atrás. Ele era casado com uma professora brasileira, a Helena Cardoso. Né? E ele falava português fluentemente. Mas ele estava fazendo uma apresentação como essa daqui, e não era do debate, alguém perguntou: professor, quando é que vai chegar essa crise? Ele falou: olha, vai demorar mais do que você imagina para chegar essa crise, mas depois é mais rápido do que você pensa, né? Porque gera um colapso. Tem outra forma de gerar uma metáfora sobre isso, que é um texto, um livro do Ernest Hemingway, escritor americano famoso, né? E ele escreveu a história de um cara que perdeu a fortuna. Né? Estava lá um dos personagens. E alguém perguntou: como é que acontece uma crise financeira que esse cara quebrou? E diz o Hemingway, crises financeiras acontecem
em duas fases. A primeira, vagarosamente, a segunda, de repente, né. Então, todas as crises financeiras um dia acontecem. É o caso da crise de 2008. Todo mundo dizia: "Esse negócio não vai dar certo", financiar subprimes, ou seja, pessoas de menor renda, sem capacidade de pagamento, todo mundo começou a comprar casa nos Estados Unidos, porque o juro estava muito baixo, isso vai dar errado. E foi andando, porque gerava bônus maravilhosos para os executivos do banco, isso tudo foi andando, até que um dia quebrou o banco Lehman Brothers, um banco famoso, centenário nos Estados Unidos, e alguém perguntou: "Como é que o Lehman Brothers quebrou?" Porque ele tinha uma carteira hipotecária sustentável, aí o sistema colapsou. Aí a crise se instalou, foi todo mundo entre 2008 e 2009, né. E esse momento é chamado momento Minsky, né, que é uma homenagem ao Hyman Minsky, aquele de que a gente tratou há pouco. Então, o momento Minsky do Brasil pode estar se aproximando. Ah, muito bem. Tem como reverter esse processo e evitar a crise? Tem, mas não vai acontecer no atual governo. Portanto, eh, porque a crise, para mudar essa crise, tem que mudar as bases das regras que não trouxeram até aqui. Então tem que ter conjunto de reformas, uma nova reforma da Previdência, para eliminar os privilégios ainda remanescentes no sistema, evitar essa separação entre rural e urbano que ainda existe e que não se justifica mais. Tem que mudar o privilégio de algumas categorias, particularmente no setor público, incluindo os militares. Tem que mudar a maneira e planejar os recursos para a educação, né. No Brasil criou-se uma ideia absolutamente sem paralelo no mundo, sem nenhuma lógica, financeira pelo menos, que diz o seguinte: educar-se sem educação, 18% da arrecadação de impostos do governo federal, 25% dos impostos, dos estados e municípios. Ninguém tinha essa regra no mundo. Até porque a função mais nobre que o parlamento, desde a Babilônia, desde o Egito Antigo, desde a Grécia Antiga e mais recentemente, por assim dizer, nos últimos 3 séculos, né, com a Revolução Gloriosa Inglesa em 1688, que empoderou o parlamento como supremacia do poder, e sua principal função é aprovar anualmente o orçamento. Essa é a função mais nobre de um parlamento. É ali que se define as prioridades do Brasil todo ano, e se revê todo ano, né, porque nada pode ser eterno. No Brasil é eterno. Então, a Constituição diz: é eterno que a educação vai ser financiada com tantos por cento da arrecadação de cada ente da federação, né. Ah, e o que é que acontece? Isso gera desperdício, ninguém se preocupa ao rigor, porque o dinheiro está garantido. Você não tem os incentivos para a gestão financeira mais adequada no campo da educação, né. Nada contra ter mais dinheiro para a educação, só que o Brasil gasta em educação proporcionalmente mais que os ricos. O Brasil gasta em educação 6,3% do PIB. Os países da OCDE, 5,8%. A China, que está na vanguarda da tecnologia digital, na inteligência artificial, né, e assim por diante, a China gasta 4% do PIB em educação, só, né. Ah, então, e o que acontece? Eu gosto de dar um exemplo, né, de um caso concreto que eu vi lá na terra da minha esposa, lá no Rio Grande do Sul. Ela nasceu numa fazenda ali, perto de Santa Maria, e a gente conversando com o pessoal de lá, o prefeito tem que gastar 25% dos impostos em educação, mas não tem mais alunos, né. Eh, com a migração e a queda da taxa de fertilidade, as escolas lá têm 3 a 5 alunos por sala. E não pode fechar. Então o que que ele faz? Como é que, se ele não gastar os 25%, ele vai preso, porque ele terá descumprido o mandamento constitucional. Então o que que ele faz? Tem que gastar. Então ele pinta a escola 4 vezes por ano, eh, faz puxadinho, cria transporte gratuito, ele tem que gastar. Ou seja, nenhum sistema é correto se ele tiver um incentivo para as pessoas gastarem, independentemente da necessidade. Enfim, você tem que fazer uma reforma administrativa, né, tem que rever uma série de coisas. Inclusive, isso é duro de dizer, o Brasil tem que rever
a quantidade de recursos que ele gasta em programas sociais. É difícil dizer, mas o Brasil está gastando, segundo o cálculo recente do economista Raul Veloso, que é um dos principais especialistas em finanças públicas no Brasil, ele calculou que o Brasil está gastando anualmente 88% do orçamento federal em programas sociais. Soma 12 para o resto. Né? Isso terá que ser revisto como estudado, tem que ter uma transição, mas tem que, essas áreas têm que se convencer com a questão básica de teoria econômica, que é escassez. Então, uma das coisas mais importantes que o economista aprende é que nós vivemos num mundo de escassez. E no Brasil, nesse caso, não tem escassez, tem dinheiro. Está todo mundo de acordo. Isso como eu tenho falado aqui, insustentável. Se eu estou me perdendo aqui. Muito bem. Então, novamente, será que é possível reverter? Eu acho que não. Quanto ao governo. Primeiro, porque grande parte dos componentes do PT, do governo, né, e o próprio partido, estão convencidos que é o gasto que produz o crescimento. E o presidente Lula, ultimamente, ele tem insistido numa tese: temos que pôr dinheiro na mão dos pobres, porque os pobres não compram dólar, os pobres compram comida. Né? Então, nós vamos ter quanto mais dinheiro na mão dos pobres, mais o país cresce. Isso está certo, deu certo sob um certo ângulo. Né? Quer dizer, se você quiser reduzir desigualdades, tem que botar mais dinheiro na mão dos pobres. Mas tem que ter outro lado, chamado oferta. Quer dizer, o lado do gasto dos pobres é a demanda, o lado da produção é a oferta. Se a demanda for maior do que a oferta, como pode ser agora, porque nós estamos operando acima da capacidade produtiva do país, se aumentar mais demanda, vai ter mais pressão inflacionária. Né? Então, e como eu expliquei aqui, né, e vocês estão cansados de saber disso, a demanda tem que ter correspondência na oferta. Se houver o desequilíbrio, ou tem inflação, ou tem problema de balanço de pagamento, ou as duas coisas não. Nós estamos caminhando para isso. Tá? Por isso que a inflação continua ascendente na visão dos especialistas. E por isso que abatemos no teto e a economia vai desacelerar. Esse é um erro que o presidente está fazendo. Eu estou pensando até fazer um artigo sobre esse assunto. Um conselho para o presidente: para de falar nesse negócio de colheita. Né? Essa história, não, esses 2 anos são de colheita, porque nós plantamos nos 2 anos. Não é verdade. Plantar para crescer significa melhorar as instituições, aumentar a eficiência da economia. O que se fez é alguma coisa muito boa, o presidente fez, foi restabelecer o nome do país, o respeito ao país, que estava virando pária no período do Bolsonaro. Aliás, o ministro das Relações Exteriores disse assim: nós queremos ser párias. Né? Chegou essa estupidez. Né? Não, a economia vai desacelerar. Os economistas podem errar de novo, tem errado, mas muito difícil desta vez. Então, nossa projeção é crescimento de 1,9, portanto é quase metade do que a economia cresceu este ano. E esse tende a ser doravante o padrão, a menos que nós façamos essas reformas. Né? Então, aí vocês vão pensar: você está falando para os jovens aqui e está descrevendo um ambiente muito preocupante, que o Brasil não tem futuro, né? Como é que vai ser quando eu sair daqui? Será que vai ter emprego? Né? Não é essa a mensagem que eu quero trazer para vocês. A ideia é mostrar que tem problema. Se a gente não resolver, se a gente não se inteirar desses problemas, se a gente não entender esses problemas, desde o ministro e do presidente até o mais modesto participante da sociedade brasileira, nós vamos continuar errando. E se nós formos continuar errando, gastando mais do que podemos, não melhorando as instituições, não piorando o ambiente de negócio, aí sim que a gente não vai ser ninguém no futuro. Então, o que pode nos dar uma esperança de que essa situação pode mudar? Porque o Brasil também passou por transformações muito relevantes nos últimos 30, 40 anos. Muito relevantes.
primeiro lugar, o Brasil tem uma democracia consolidada, na minha opinião, pelo menos. Tem gente que acha que ainda não, nós podemos ter um desarranjo, uma volta ao passado autoritário, né? Nós temos uma prova inequívoca de que as instituições brasileiras, elas protegem a sociedade do risco de um governo autoritário. E foi a tentativa de Bolsonaro e de seu grupo de virar mesmo e mantê-lo no poder, anulando o efeito das eleições que tinham levado o presidente Lula de volta ao poder. Então, instituições, vocês sabem, aqui no Brasil a gente tem uma visão muito limitada do que seja instituições. Então, instituições aqui no Brasil, na maioria, é o Congresso, são os partidos políticos, é o Judiciário, é o Ministério Público, são as instituições do Poder Executivo, são os partidos políticos, tudo isso é instituição. Mas no conceito que lhe deu Douglas North, o economista prêmio Nobel de Economia, um dos, vamos dizer, maiores estudiosos dessa questão das instituições, né? Ele define instituições como a regra do jogo, que são as organizações públicas e privadas que criam um ambiente, né, de previsibilidade, de segurança, que estimula a inovação. E a inovação estimula a produtividade estimula o crescimento. As instituições são as empresas, os grupos de interesses, o grupo de familiares, os clubes, lugares onde se discute o país, de alguma forma ou de outra. Então, as instituições brasileiras, na minha versão, as instituições brasileiras, a meu ver, são muito fortes. E ela resistiu a uma tentativa que se frustrou de virar a mesa e fazer do Bolsonaro o novo ditador do Brasil. Isso é uma grande conquista do Brasil. Nós completamos, sábado passado, 40 anos de estabilidade política. É o mais longo período de estabilidade política da nossa história. O outro é o período entre 1945 e 1964, em que prevaleceu o regime militar, né? Agora não, já temos mais do dobro de tempo com democracia. E a democracia, como a gente sabe, é um elemento fundamental do processo de desenvolvimento, porque ela que cria o ambiente para o debate, para a discussão, para a divergência, para a busca de novos caminhos, de ideias e propostas e assim por diante. Em segundo lugar, o Brasil tem um agronegócio e o setor mineral altamente competitivo, que são a fonte de superávit comercial do Brasil, e o Brasil abandonou uma fonte de risco do passado. Um parênteses aqui. Então, vocês estudarem, como vocês vão estudar, ou já estão estudando, a história econômica do Brasil, vocês vão ver que do início dos anos 30, meados dos anos 30, até mais ou menos o Plano Real, né, em 1994, as grandes crises do Brasil foram causadas ou por uma crise bancária, ou seja, os bancos quebram, falta crédito, a economia encolhe, ou por uma crise de balanço de pagamento que produz um efeito semelhante. Do lado do balanço de pagamento, aparentemente nós estamos livres, né? Então, eu gosto de contar uma história da independência do Brasil, e o Brasil, tornou independente, iniciaram as negociações para Portugal reconhecer a independência do Brasil, teve a intermediação do diplomata inglês, e no final os portugueses disseram: "Olha, não tem mais jeito, o nosso príncipe agora é o imperador de vocês, não é mais reversível, nós vamos reconhecer o Brasil como nação em desenvolvimento com uma condição." Qual é? O Brasil tem que assumir a dívida de Portugal com os bancos ingleses. Ah, por quê? Olha, quando a família real foi transferida para o Rio de Janeiro, teve que fazer palácios, estradas, prédios para o judiciário, para repartições públicas, tudo isso a gente teve que tomar dinheiro emprestado lá na Inglaterra. Não é justo agora que o Brasil fique com tudo isso e a gente vai pagar a dívida. Pô, claro, assumindo. Qual é a conclusão? O Brasil já nasceu devendo, né?
O Brasil sempre teve um país devedor. Agora nós somos um país credor. O Brasil tem mais reservas internacionais, nos últimos 2 meses não, né? Mas essa é a característica, mais reservas internacionais do que a nossa dívida externa. A segunda fonte, que é a da crise bancária, também sumiu do horizonte. O Brasil está há 30 anos sem uma crise bancária. Que acolá quebra o banco, mas uma crise que quebra um banco de cadeias, isso sumiu do mapa. Porque nós temos um sistema financeiro sólido, bem administrado, bem regulado, bem capitalizado, e a regulação bancária do Brasil, que fica a cargo do Banco Central, é uma das melhores do mundo. Isso é uma grande conquista, certo? O ano passado, no julgamento de uma agência ou de uma revista de negócios conhecida do Reino Unido, o Banco Central do Brasil foi eleito o melhor Banco Central do mundo. Isso não é pouca coisa, hein? Nós somos melhores nessa avaliação do que o Federal Reserve americano, que é o Banco Central. Isso significa que isso é uma segurança e que o Banco Central sabe gerir as normas, estabelecer as regras, né, inclusive de assunção de risco pelo sistema financeiro, o que o mantém sólido, com uma característica nova, né, pouco percebida. O crédito para pessoas e empresas é cada vez mais, uma responsabilidade do mercado de capitais e não dos bancos, né? Isso é uma grande novidade no Brasil. Então, é aí que surge o crédito de longo prazo no setor privado, porque o crédito de longo prazo no Brasil, ela foi e é ainda, isso é substantivo, uma característica de banco estatal, particularmente do BNDES. Agora não. Você pega grandes empresas brasileiras que tomam dinheiro emprestado do mercado de capitais, ah, com 10 anos de prazo, 15 anos de prazo, depende do título usado e depende das suas características, né? Então, como vocês sabem, o crédito, isso é fundamental para o desenvolvimento. Quando não tinha o crédito, quando não havia crédito, e crédito, de maneira generalizada como é hoje, é coisa de 3 séculos para cá. E no Brasil, 50 anos para cá. Então, ah, quando alguém tinha uma bela ideia e e se identificava um investimento rentável, como é que fazia para fazer a fábrica? Aí tinha que arranjar dinheiro com os parentes, com os amigos, né? Porque você não tinha o sistema financeiro para financiar. Agora, a gente, além de ter o sistema financeiro para financiar, nós temos o crédito de longo prazo no mercado de capitais. Como vocês sabem, o mercado de capitais tem duas pernas, né? É a perna das ações, ou seja, as empresas lançam ações no mercado, em abertura de capital, e a ponta do crédito, ou seja, as pessoas, em vez, e o investidor, de modo geral, pessoa física ou jurídica, em vez de comprar ação, compra papel, né? Compra a debênture da Cosan, né? Enfim, da Cosan, das grandes empresas brasileiras. O mercado de capitais, na oferta de crédito, já é maior do que os bancos. Isso é uma novidade no Brasil. Daqui a pouco a gente vai chegar com isso. Nos Estados Unidos, 80% do crédito vem do mercado de capitais e só 20% dos bancos. Nós estamos chegando lá, né? O Brasil tem, além de tudo isso, 8, desculpa, 8 das 10 melhores universidades da América Latina. Em grande parte, aqui, né, ao nosso redor, está uma delas, né? Então, as universidades de São Paulo estão entre as 3, 4 melhores da América Latina. 7 de cada 10 é o número, né? E o Brasil tem um grupo de empresas, como eu falei aqui, de classe mundial. Você já tem empresas no Brasil que faturam mais no exterior do que no Brasil, que é o caso da WEG, uma empresa de motores de Santa Catarina, né, e esqueci o nome da cidade. Bom, não importa. Tem empresas que você nem sabe, nunca tinha ouvido falar, e elas são relevantes. Por exemplo, tem uma empresa em Fortaleza, no Ceará, que produz pás para energia eólica.
ela é uma potência mundial. E ela exporta para Israel, que é um dos grandes produtores de instrumento para energia eólica do mundo, né. O Brasil tem uma empresa de Jaraguá do Sul, da WEG, lá em Santa Catarina. Ela se chama Duas Rodas. Duas Rodas, ela não fabrica bicicleta, ela fabrica sabores e aromas. E é uma potência mundial. Isso, ela foi fundada há uns 100 anos por imigrantes alemães, continua lá até hoje, é uma empresa familiar e tem fábrica na Alemanha, nos Estados Unidos, aqui na América Latina, e ninguém sabe dela. Outro dia eu tomei conhecimento de uma empresa, os jovens brasileiros criaram uma empresa para fornecer assinaturas de academias e outras formas de lazer ou de cuidado de saúde, né. É como fosse subscrever o Globo News, né. Então a empresa subscreve, não é, faz uma assinatura que permita aos seus funcionários, frequentarem o clube e ela não tem essa despesa na folha de salário, né. E é uma empresa cada vez mais potente, com presença na Europa, nos Estados Unidos, tudo é brasileiro. Inclusive os diretores que estão lá vão daqui. Então, nesse conjunto das empresas de classe mundial, eu poderia citar a Cosan, que eu mencionei aqui, a Rumo, né. A Rumo é uma empresa, você já ouviu falar, de ferrovia, né, que é uma coisa que falta no Brasil. A gente investiu muito em automóvel, esqueceu das ferrovias, até acabamos com alguma agora estamos construindo de novo, né. E eu fui do conselho de administração da Rumo por uns 15 a 20 anos. E eles convidaram para membro do conselho, que eu estou passando da hora, né. Eles convidaram como presidente do conselho um egípcio que foi presidente da maior ferrovia do Canadá e é um grande especialista nesse campo, é um consultor internacional. Então ele passou a fazer membro do conselho, participava das nossas reuniões e um dia, levaram esse egípcio para conhecer o Centro-Oeste, a ferrovia do Centro-Oeste. Aí ele voltou e fez um depoimento. "Olha, é incrível o que está acontecendo no Brasil. Nós estamos vendo no Brasil a produção rural de uma região duplicar a cada 10 anos. Ou seja, crescer 7,2, 7,3% ao ano. Isso não tem canto nenhum do mundo, só no Brasil. E vocês estão em cima de um potencial enorme de geração de benefício para a empresa e para a sociedade como um todo. Então são essas transformações que tornam o Brasil mais resiliente, né. E além de tudo, no campo institucional, para completar esse quadro, nós temos Banco Central Independente, ou seja, se o Galípolo continuar a conduzir a política monetária, ou liderar a política monetária, porque não é ele que decide, é um colegiado, né, é um grupo de diretores, da forma como tem acontecendo nos últimos tempos, né, o Brasil vai se livrar do risco inflacionário ao custo de desaceleração da economia. E agora o governo não pode demiti-lo, nem pode chegar uma ordem para ele, dizer assim: "Olha, baixa as taxas Selic, por favor". Ele não, se ele tiver mínimo de percepção, eu acho que ele tem, do desastre que seria uma decisão dessa, seja para sua reputação, né, porque quando alguém exerce uma função de presidente do Banco Central, aqui nos Estados Unidos, na França, ele se credencia pela experiência que acumula para dirigir um banco, para ser um diretor relevante de um banco, para galgar, né, novos degraus na sua carreira. No dia que ele fizer isso, acabou. Ele é um cara que ninguém vai querer, porque ele não tem capacidade de resistir a pressões. E por outro lado, ele sabe a história do desastre que foi a redução forçada da taxa de juros, quando o Tombini, o presidente do Banco Central de então, cedeu à pressão do presidente Dilma. Então, eu acho que o Banco Central vai preservar essa autonomia e vai fazer como Meirelles, né. O Meirelles escreveu a biografia dele, me deram a honra de prefaciar essa biografia, e tem uma passagem interessante, né. Quando ele foi convidado, ele e o Lula entraram num acordo. Ele aceitaria ser presidente do Banco Central, renunciaria ao cargo de deputado federal para o qual ele havia sido eleito, e o Lula se comprometeria a manter a autonomia do Banco Central, não interferir. Tudo bem, começou a funcionar, aí a situação começou a piorar, o Lula ligou para ele: "Ô Meirelles, eu nunca te pedi nada, mas agora eu vou pedir uma coisa, eu queria que você baixasse a taxa Selic. Presidente, pode ficar tranquilo,
porque eu vou tomar melhor decisão para o país. E também, o Lula foi de indicação. Não tinha o merenda, aumentou a taxa de juros. Eu quero o melhor para o país naquele momento. Então, é possível que vai acontecer alguma coisa nesse sentido. Né? Então, e temos transformações mentais acontecendo no Brasil. Tem um livro do professor Douglas North, que é o papel das crenças, na beliefs, ou qualquer coisa parecido, na criação das instituições, na formação das instituições. E o Brasil teve duas mudanças mentais fundamentais nos últimos 30 anos. A primeira é a resistência, a rejeição à corrupção. Antigamente, nós brasileiros achávamos que corrupção do governo faz parte do jogo. Esse pessoal está lá para roubar e tudo bem. Aquela história de um bafo, né? Se você fazer o Brasil crescer e roubar, tudo bem. Né? Não mais. Várias pesquisas mostram que o brasileiro rejeita a corrupção. Todos os condenados pela Lava Jato, com exceção incrível do Lula, todos encerraram sua carreira política. Só o Lula manteve acesa a sua chama de político especial que ele é. Né? Isso é uma novidade no Brasil. Corrupção mata a carreira política. Em segundo lugar, rejeição à inflação. Eu sou do tempo, quando eu comecei minha carreira, e que a gente achava que a inflação era bom para o Brasil. Né? Ou seja, eu ouvi um ministro dizer o Brasil precisa de um pouquinho de inflação para crescer. A inflação é o combustível dos homens. Imagina que por isso, né? A inflação, a gente ganha com a inflação. Não tem como ganhar com a inflação. Inflação, o país perde. E perdem mais os menos favorecidos, porque ele não tem acesso ao sistema financeiro, não tem poupança para aplicar no mercado de capitais, em título de renda fixa, assim por diante. Então, inflação destrói reputação. Corrupção destrói reputação. Não significa que o Brasil, de uma hora para outra, não vai ter nem inflação nem corrupção. Nenhum país viveu isso até hoje. Né? Mesmo faz mais avançado do ponto de vista institucional, de valor, de cultura, que é curado tem o caso de corrupção. Né? Mas o que eu quero chamar a atenção para vocês, a sociedade introjetou na forma de pensar valores que podem ser acionados quando um desses riscos começa a ficar evidente. E uma das razões pelas quais a presidente Dilma perdeu o mandato é que os seus erros de política econômica geraram inflação. A inflação corroeu a sua popularidade. Muito bem. Alguém falou? Estou terminando. Terminando. Muito bem. Então, em resumo, agora eu vi que chegou a falei 1 hora exatamente. Ora, em resumo, o Brasil tem graves problemas fiscais que podem nos levar a uma crise financeira profunda e séria, que vai, quando debelada, e toda crise financeira debelada, ela vai nos atrasar um pouco no nosso processo de desenvolvimento. O Brasil tem um problema sério da produtividade. A estagnação da produtividade é um problema. Né? Mas nós temos as condições ambientais, políticas e visão e valores da sociedade que podem ser acionadas, essas características, no momento de crise. E para fechar, os grandes ciclos de mudanças estruturais que permitiram o Brasil avançar ocorreram em momentos de crise. Nos últimos 60 anos, teve 3 desses momentos. O primeiro é a crise que levou à ditadura militar, que é a crise do governo João Goulart, que teve um período de 1964 a 1967, que é o período do presidente Castelo Branco. Pode falar mais 5 minutos? Presidente Castelo Branco, em que a gente fez um conjunto incrível de reformas estruturais, porque os estudos já existiam. Né?
um grupo de empresários de São Paulo aqui, eles disseram: "Agora nós vamos derrubar o João Goulart". E o que se derrubar, o que faz, né. Então eles tiveram a sensatez de contratar um economistas conhecidos para dizer assim: "O que que o Brasil precisa fazer para começar a crescer mais?", né. Então vários estudos foram feitos para reformar o sistema tributário, a o setor público, o mercado de capitais, o crédito e assim por diante, né. Então, nesse momento gera-se o chamado senso de urgência, que permite mobilizar a sociedade, seja por regime autoritário, seja no regime democrático, em favor dessas transformações. E essas reformas do período Castelo Branco foi que promoveram o grande ciclo de desenvolvimento do Brasil de 1968 a 1973, quando o Brasil cresceu em média 11,1% ao ano. Isso hoje a gente não consegue nem em 10 anos. E em 1973 o Brasil cresceu incríveis 14%. Muito bem. Segundo ciclo de reforma é o do governo Fernando Henrique, que foi o ciclo que deu origem a que teve como origem a criação do Plano Real, que era para combater o problema grave da época, que era a inflação. E ele resultou também num ciclo de reformas institucionais, entre os quais se destacam a Lei de Responsabilidade Fiscal, os processos de privatização e assim por diante. No terceiro ciclo é o do presidente Temer. Em 2 anos ele conseguiu uma quantidade incrível de reformas, a principal delas a reforma da arcaica legislação trabalhista brasileira. Nós estamos provavelmente chegando nesse momento, sendo se esse momento chegar, nós temos as ideias. Então isso é um todo, todos esses pontos estão cheios de estudo. O IPEA, as universidades, as inúmeras teses de mestrado e doutorado que cuidam dessas questões fiscais, da produtividade, está tudo pronto, né. E que quando está tudo pronto, você reage rapidamente. Por exemplo, o ciclo de reformas do Castelo Branco baseou-se num programa, de reforma que foi preparado em apenas 2 a 3 meses, né, que é o PAEC. É o Plano de Ação Econômica do Governo. Como é que cria um negócio tão complexo e bom em 2, 3, 4 meses? Porque as ideias estavam lá, e as ideias estão aqui. Portanto, nós vamos ter o senso de urgência e vamos ter a ideia. Isso pode ser o ponto de iniciação de um novo e promissor ciclo, de crescimento do país, dependendo de quem esteja à frente do país, obviamente, que pode nos devolver a esperança de que o Brasil pode ficar um país rico. E eu estou acabando de escrever meu 7º livro, o título provisório é O Brasil Tem Jeito? Em que eu vou discutir os pontos que seguram o Brasil e os pontos que vão impulsionar o Brasil. E eu tendo a concluir que o resultado vai ser positivo. Muito obrigado. Bom, muito obrigada, professor, Mailson da Nóbrega, pela, né, vasta explanação e colocando questões bastante relevantes sobre, né, o que nós precisamos fazer, para a economia brasileira. Acho que vamos abrir o debate, né? Se há perguntas, aqui a gente tem, depois eu posso. Bom, tem 2, 3. Opa. Olha, eu espero que tenha pergunta, porque da minha experiência, quando não tem pergunta, ou ninguém entendeu nada, então não fica animado a perguntar, ou entendeu tudo e não precisa perguntar. Eu espero que não seja o caso aqui. Bom dia, professor Mailson, muito interessante a sua tá me ouvindo? Dá para ouvir? Muito interessante sua explanação para a gente hoje. É uma das questões que você falou, e me veio uma questão na cabeça, é sobre o gasto público,
que ele está sendo restringido principalmente por conta das emendas obrigatórias, questões obrigatórias. Aí eu lembrei que nos últimos anos, o gasto com juros da dívida pública tem chegado a 30% do orçamento público. Você não acha que a preocupação, eu diria exacerbada, do Banco Central de manter os juros altos por conta do medo de uma alta inflação não tem passado tanto assim a meta? Não tem tido um efeito ainda mais constrangedor do orçamento público do que os gastos que você colocou como saúde e educação? É isso. Bom dia. Também queria agradecer a apresentação do ministro. E a minha pergunta, eu acho que tange um pouco a pergunta que foi feita anteriormente, mantendo uma pergunta sobre finanças públicas. O senhor mencionou o Hyman Minsky, né? E eu acho muito interessante que nos escritos do Hyman Minsky tem uma ideia que perpassa os escritos, que é de que a política fiscal também é política monetária em certa medida, né? E às vezes eu tenho a impressão de que existe uma certa disfuncionalidade na política econômica brasileira, que é mais ou menos a seguinte: a gente tem um regime de metas de inflação, e a gente tem um centro da meta de 3%. Só que, sistematicamente, nos últimos 20 anos, a inflação tem se mantido fora da meta. Acho que a média de inflação brasileira é algo em torno de 5%. E aí eu compreendo a preocupação em levar a inflação para dentro da meta para que ela convirja ao longo do tempo para esse patamar de 3%. Só que o problema é que eu tenho a impressão de que acaba ocorrendo uma disfuncionalidade, porque uma vez que a inflação se mantém sistematicamente acima da meta, o Banco Central é forçado a aumentar juros. E eu gosto muito daquela alegoria que fala: se a única ferramenta que você tem é um martelo, tudo vira prego. Então, como a nossa política, a nossa inflação às vezes é pouco sensível a aumentos na taxa de juros, a cacetada do Banco Central, digamos assim, com taxa de juros, tem que ser muito forte para derrubar essa inflação para dentro da meta. E aí, digamos, a economia passa a desacelerar e o governo, acho que como todo o governo, busca fazer uma expansão fiscal para tentar aumentar o crescimento. A minha pergunta é a seguinte: essa disfuncionalidade não poderia ter sido ser evitada, digamos assim, se a meta de inflação fosse mais elevada, ou eu acho que aí seria uma proposta, digamos, que teria um pouco mais de apoio no geral, seria a gente mudar a forma como a gente ofere a inflação do índice cheio para um core inflation, como por exemplo acontece em Estados Unidos, Europa, e aí sim seria uma inflação que, excluindo, por exemplo, preços de alimentos e energia, ela seria mais sensível à política monetária, ou seja, alta de juros do Banco Central. É uma pergunta que assim, eu busco, acho que mais convergir, no sentido de buscar algo que tornasse menos disfuncional esse descompasso entre política fiscal e monetária no Brasil. Também agradeço pela palestra. A minha dúvida é a seguinte: você falou sobre o aumento da importação e como isso afeta o preço interno dos produtos, e eu queria entender, na sua opinião, qual é a relação entre o preço do dólar e o aumento da importação. Se o preço do dólar costuma subir primeiro e por conta disso a importação tende a aumentar, ou se a importação aumenta e por conta disso o preço do dólar tende a subir. E a depender dessa relação, o que é que de fato faz o aumento inicial do preço do dólar, ou de fato faz o aumento inicial da importação? Obrigada pelas perguntas, pessoal. A gente vai fazer. Tem mais uns? A gente pode fazer mais uma rodada de perguntas depois, tá? Yeah. Olha, sobre a questão do déficit público, ah, essa é uma visão intuitiva, que se a gente tiver um déficit mais baixo, isso vai resolver vai contribuir para resolver o nosso problema fiscal. E que o déficit público é alto porque o Banco Central tem que aumentar a taxa, né. Eu acho que só a segunda proporção, a meu ver, é verdadeira.
claro, que o Banco Central aumenta a Selic, os encargos financeiros da União vão aumentar, do setor público como todo vão aumentar. Isso vai desacelerar a economia, que é o objetivo de uma política monetária que busca conter um processo inflacionário grave, né? Mas nós, a sua pergunta me permite dizer isso, você está confundindo efeito com causa. A taxa de déficit público é efeito. O déficit público é efeito de um desequilíbrio fiscal grave. E, claro, a taxa de juros piora esse efeito. Mas é um remédio que você tem que tomar. Isso é como qualquer doença. Por exemplo, se você tiver uma doença grave que exigir uma cirurgia, você vai ter que ir para o hospital, submeter essa cirurgia, passar um período de convalescência e de licença do trabalho. Tem um custo para você se livrar de uma doença. E situação fiscal injetada é uma doença do organismo econômico brasileiro. É uma fonte de disfunção do setor público. Mas tem outra coisa que eu acho mais relevante, é que baixar a taxa de juros de forma voluntarista, isso é o que eu acho que tem que ser assim, isso costuma dar errado. Porque o governo, ele precisa, se ele tem o déficit, e há razões para sustentar que tem que ter algum déficit, tanto que todos os países do mundo, com raríssimas exceções, se é que imita alguma, todos têm déficit. E tem até limite para o déficit, como eu mencionei aqui, nos países que fazem parte da zona do euro. Tem um déficit máximo de 3% do PIB. Se o governo disser assim, agora eu vou baixar a Selic de 13,25 para 7, que tal 5? Né? 5 é até melhor. O que vai acontecer? Você vai, primeiro, gerar a percepção de que o Banco Central entrou na trajetória política. Ele está fazendo isso porque o governo quer, ou porque os empresários querem, ou porque muitos intelectuais querem. Isso gera uma percepção de risco maior. Isso significa aumenta o custo de financiamento da dívida, porque os investidores, percebendo o risco maior, isso é em qualquer país, eles vão exigir um prêmio maior. E é sempre bom lembrar, ao contrário do que se pensa, que os credores do governo não são os bancos. A gente imagina que o governo paga juros para banco. Né? Os bancos são, no último número que eu vi, 27% dos detentores da dívida pública brasileira. Sabe quem são os outros 73%? Fundos de pensão, ou seja, organizações que administram recursos de seus associados, de seus participantes, para garantir uma aposentadoria no futuro. No momento em que o governo resolve baixar essa taxa de juros e a inflação vai disparar, né, porque isso vai disparar a inflação, quem gerencia esse tipo de recurso não vai ter mais condições de cumprir o prometido, que é uma aposentadoria razoável, porque vai haver uma corrosão dos ativos. Em segundo lugar, os fundos de pensão, eles aplicam na dívida pública mais que os bancos. Em segundo lugar, as companhias de seguro, cujas reservas financeiras garantem, né, a tranquilidade de quem faz o seguro contra incêndio, contra o automóvel. As empresas têm que gerenciar o recurso dos prêmios para que isso gere uma rentabilidade que lhe permita, na hora do sinistro, quando há um incêndio, um desastre, ele, né, pagar. Por exemplo, uma empresa que está funcionando bem, um dia tem um incêndio e destrói a fábrica, os seus acionistas, os seus trabalhadores sabem que vai ter uma companhia de seguro que vai bancar aquilo e a fábrica vai ser construída de novo. Sem seguro, não tem a economia funcionando como a gente conhece. Então, gerir a dívida pública, porque eu acho que ela é mais alta, na história da humanidade, sempre resultou em desastre. Novamente, o déficit é alto porque o risco é elevado. E porque no Brasil, diferentemente, o Brasil tem uma maior taxa de... Todo mundo fala, o Brasil tem a maior taxa de juros do mundo. É sério. Mas ninguém pergunta por quê.
Será que é só uma maldade do Banco Central? A turma da Faria Lima está com raiva do Lula, eu vou aumentar a taxa de juros. Não, até porque o Banco Central está submetido ao acompanhamento de especialistas. Por exemplo, a Tendências tem 3 ou 5 economistas que só fazem macroeconomia. Eles sabem, tem modelos, né? Alguns modelos sofisticados para saber graduar, não é preciso, não tem precisão científica, né? Ou vamos ver, como você vai calcular o quanto uma ponte pode pegar de carga, você pode calcular isso precisamente. Na economia a gente sabe que não pode, né? Mas é muito próximo do que deveria ser. Então, a tendência vai ser aí com o relatório. O Banco Central ingressou no processo de irresponsabilidade da gestão da política monetária. Os nossos relatórios vão para cliente, vão para bancos, não só nosso, mas da LCA, das consultorias. Os bancos têm departamentos econômicos muito sólidos hoje. Tudo isso geraria a disseminação de uma percepção de risco mais agravado. E isso seria um tiro no pé. Porque o que vale não é a taxa Selic. O que vale para o crédito é quanto o mercado está avaliando. É a curva longa de juros. Então, a solução para isso não é chegar e falar, está muito alto o déficit, vamos baixar para 3. Não. É adotar as medidas que levam a isso. Para concluir, o Brasil tem um sistema econômico em matéria de, eu diria, financeiro, segmentado, né? Então, tem muita coisa que é determinada pelo Banco Central ou pelo Ministério da Fazenda. Então, a taxa Selic, como é que funciona a política monetária? Você deve saber. O aumento da taxa de juros encarece a taxa de juros do longo prazo, a taxa de longo prazo torna o empréstimo mais caro, o empréstimo mais caro desestimula o consumo e o investimento, e essas duas coisas desaceleram a economia, e aí a desaceleração da economia força que os preços convirjam para a meta de inflação. Essa é a tese. A teoria nem sempre é tão precisa, mas é assim que funciona. Então, hoje é o seguinte, a Selic influencia só em torno de 50% a 60% do crédito no Brasil. Então, crédito habitacional tem uma taxa de juros fixa. Crédito rural em grande quantidade, taxa de juros fixa. Crédito do BNDES é taxa de juros fixa. Então, no mundo inteiro, a taxa de juros influencia praticamente todo o crédito. No Brasil é só um pedaço. Então, imagina um sistema hidráulico para jogar água para um reservatório a 10 metros de altura. E tem 2 canais. Então você tem 2 bombas jogando água. Só que o canal está entupido. Se o canal estiver entupido, a força da bomba que deve jogar água tem que ser o dobro, que for 50%. Então, grosseiramente dizendo, a taxa de juros no Brasil tem que ser o dobro do que ele deveria ser se nós tivéssemos um sistema de crédito menos direcionado e menos controlado quanto é no Brasil. Mas a mensagem que eu quero deixar é: fazer isso de forma voluntarista é contratar uma crise de credibilidade do Banco Central, de destruição de expectativas e descontrole da inflação. Tá? Claro, se continuar assim, vai acontecer também, mas por outra razão, porque o sistema se torna insustentável, e não porque o governo errou grosseiramente na definição da taxa Selic. Segunda, lembra aí. Não, você foi terceiro, né? Sim. Olha, você sabe que esse conceito de core inflation, ele já existe há algum tempo, ele é adotado por todo mundo. Todos os bancos centrais do mundo têm medida de core inflation. O Brasil tem 3, se não me engano, né? Que você precisa saber que é a inflação subjacente, né? É aquela que se influencia pela taxa de juros. Porque o preço do petróleo não depende da taxa de juros, qualquer que seja a taxa de juros, o petróleo vai subir. Não, o clima não combina com o pessoal do Banco Central, né? Se vier uma seca, a safra vai cair, a oferta vai diminuir, o preço inflacionário vai vir, né? Então, os bancos centrais observam
essas medidas de core inflation, né, em todo mundo. Mas eu não conheço nenhum país que a meta de inflação seja o core. A meta de inflação é sempre o índice cheio, porque é ele que vai sinalizar as decisões de consumir e investir. Quando se discutia aqui no Brasil, em 1998, a criação do regime de meta de inflação, chegou-se a discutir essa hipótese, mas todo mundo chegou à conclusão que o melhor seria o índice cheio. Além do mais, essa ideia, não é você defende, mas muita gente defende, que se a taxa de inflação, a meta de inflação, ou para a inflação, se a meta para a inflação passar para 5, o juro vai ser menor. Intuitivamente parece que vai ser sentido, e não faz. Certo? Não faz, e a experiência mostra isso. Por quê? Porque os preços se influenciam basicamente por expectativa. E o papel do Banco Central básico para fazer funcionar a política monetária é sua ação sobre as expectativas dos agentes econômicos. Se o Banco Central descasa expectativa de sua meta, ele não consegue fazer política monetária. Você provoca um desalinhamento. Tem uma palavra para isso que eu não estou me lembrando agora. As expectativas se desconectam da meta. E quando o Banco Central aumenta a taxa Selic, o seu objetivo será fazer com que as expectativas converjam para a meta. E as expectativas, elas influenciam as decisões de estabelecer preços pelos agentes econômicos. E a experiência mostra, no Brasil inclusive, que quando você muda a meta de inflação para cima, os agentes econômicos se adaptam instantaneamente a essa nova meta. Então, se você diz, a meta agora vai ser 5% ou 4,5%, ficou quase 12 anos, 4,5% foi um erro, né? Vai ser 5% agora? Aí quem fixa preços, os comerciantes, industriais, etc., salvo os preços de commodities que são estabelecidos pelo mercado mundial, para as commodities funciona a lei do preço no único, como a gente sabe, né? Excluídos os custos de internação e de frete, o preço da commodity é o mesmo em qualquer lugar. Essa é uma lei, a lei do preço único, né? Então, o preço de commodity varia de acordo com o mercado, mas aqui ela pode funcionar de acordo com a expectativa. Portanto, eu não sou favorável à ideia de que você tendo uma meta de inflação mais alta, isso produziria uma queda na inflação. E devo reconhecer que tem economistas e renome, com doutorado no exterior, que estão defendendo essa tese. Mas essa pessoa só me minoria. Eu acho que a meta de inflação de 3% alinha o Brasil, apesar de suas características desfavoráveis desse campo, mas alinha o Brasil com o resto do mercado emergente, né? O Peru, por exemplo, a meta lá é de 2%. Portanto, eu acho que nós vamos convergir para metas de 3% se o governo tiver uma política fiscal que seja coadjuvante e relevante na política monetária. O outro é sobre o dólar. Olha, a cotação do dólar reage a um conjunto amplo de fatores, né? Inclusive porque se diz que a taxa de câmbio foi uma invenção dos deuses para desmoralizar os economistas, porque eles sempre erram. Que é difícil apostar na taxa de juros. Eu gosto de mencionar, eu era parte de uma empresa, de um conselho de administração de uma empresa belga chamada Solvay, ela é indústria química. E o presidente da empresa, na festa de fim de ano, resolveu estabelecer um prêmio. Ganha uma viagem de uma semana para Salvador quem acertar a taxa de câmbio no fim do ano, né? Então, todo mundo fez sua aposta, foi no envelope, lacrou no cofre. No dia da festa seguinte do ano novo, foram abrir o ganhador. Sabe quem ganhou? O motorista do presidente. Não foi nenhum engenheiro, nenhum economista, nenhum advogado, nenhum professor. Porque ele chutou o número. E aí deu, né? Então, o dólar se influencia por razões externas. Por exemplo, a política louca, maluca do Donald Trump, né? Sobretudo a guerra tarifária, está retornando o mundo para o século XIX, e os Estados Unidos abandonando
papel de relevância que ele teve na geração do ambiente, que gerou os 30 anos gloriosos de crescimento da economia mundial nos anos 50, 60 e 70, está indo para trás. Né? Os Estados Unidos está voltando à época do imperialismo, destruindo tudo o que ele próprio ajudou a construir. O que é que vai acontecer com a história do Trump? Né? Só um parênteses, tarifa é um instrumento de comércio exterior, é para equalizar condições de competição, de competitividade. Né? Então, se os Estados Unidos são mais competitivos do que o Brasil na produção de cadeiras, de mesas, de auditórios como esse, ele não precisa ter proteção. Portanto, a tarifa pode ser zero. E ao ser zero, ele beneficia os seus consumidores. Né? Então, quem precisa de proteção é um país que ainda não chegou a esse estágio e precisa proteger a sua indústria. Né? Esse negócio de tarifa recíproca é de uma barbaridade, é teoria econômica inacreditável. Esse cara está fazendo isso. Mas qual vai ser o resultado da... Desculpa, eu não estou falando aqui dos Estados Unidos, é só fazer um entre raciocínio. A política do Trump vai resultar em inflação. Porque quem paga a tarifa mais alta não é, como ele pensa, o exportador, é o consumidor americano. E com inflação mais alta, o Banco Central americano, o Federal Reserve, vai aumentar a taxa de juros. Aumentando a taxa de juros americana, ele vai atrair capitais e o dólar vai se valorizar. Né? Então, e aqui no Brasil vai gerar uma desvalorização do real. O dólar vai ficar mais caro no Brasil por causa do Trump. Isso é completamente ausente do nosso controle. Portanto, o resultado do balanço de pagamento, superavitário ou deficitário, ele tem influência, né, no dólar, no preço do dólar. Mas outros fatores são talvez mais relevantes. Por exemplo, a questão fiscal no Brasil. A percepção de insustentabilidade fiscal, ela já está introduzida na cabeça, no modo de pensar dos investidores, e toda vez que isso deteriora, o dólar sobe. Então, resumo, o dólar responde a efeito de natureza doméstica, no caso brasileiro, a insustentável política fiscal, e de natureza externa, que ora pode ser o desastre do Trump, que vai, provavelmente, até o fim do ano, isso já vai estar muito claro, e tudo indica que ele não vai recuar, porque ele é um ignorante, né? Pelo menos demonstra isso. Né? Ou piora a guerra em Gaza, há risco da terceira guerra mundial, sei lá. O dólar a variação do dólar está sujeita a fatores de natureza interna e externa, muitas delas sem controle no Brasil. Mas se nós acrescentarmos nossos próprios erros, por exemplo, se o Banco Central amanhã diz, a taxa Selic está muito alta, vamos reduzir para 5%, o dólar vai para 8, vai para 9, vai para 10. Isso gera mais inflação e o Banco Central tem que reverter essa medida adotada, corrigindo o erro. Pessoal, só vai dar meio-dia, daqui 10 minutos, então se puderem fazer uma pergunta mais curta, tá? Tem aqui. A gente vai fazer mais uma rodada. Olá, tudo bom? Eu queria fazer uma pergunta para você. A gente viu acompanhando que o último presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, ele trouxe muitas inovações no campo financeiro, como o Pix e o Open Finance. Queria saber a sua opinião na gestão Galípolo, se ele tem esse background, se a equipe dele que está ao lado dele também tem esse background, e se essas agendas de inovação vão continuar acontecendo no Brasil, para a gente tornar cada vez menos complexo e democrático o acesso a serviços financeiros. Bom dia a todos. Bom dia, professor Maílson. Bom dia, professora. Na verdade, a minha vai na mesma linha que o Linhas tinha falado sobre o ambiente fiscal, né? A gente está vivendo em um ambiente de desancoragem das expectativas, era essa a palavra, e principalmente sobre o ganho de produtividade. O senhor deu uma entrevista no Poder 360 2 dias atrás, falando sobre produtividade, que a nossa está estagnada em 1%. Então, só para arredondar rapidão, em relação à política fiscal, como que o senhor enxerga, principalmente as últimas mudanças institucionais que nós tivemos, né? A PEC Pré-Pridatos, a PEC 55, em 2016 com o Temer, agora o novo arcabouço fiscal, como que o senhor enxerga, se é suficiente, se não é,
E em relação à produtividade, quais medidas nós devemos adotar para galgarmos aí um ambiente de negócios que seja suficiente para sustentar uma produtividade que eleve o nosso potencial de crescimento? Bom dia. Queria perguntar porque o senhor falou que o crescimento atual do Brasil é insustentável porque aumenta a taxa de importação, né? Só que alguns produtos que o Brasil mais importa atualmente é soja e carne, que ele também é um dos que mais produzem, mas teve diversos motivos, mas importam também. Eles exportam, mas também importam. É, e teve diversas notícias de que produtores rurais preferem, mesmo tendo demanda interna, eles preferem guardar o produto ou jogar fora do que vender para o mercado interno. E aí, como que o governo poderia lidar com esses produtores que preferem ter esse prejuízo ou do que vender no mercado interno, mesmo tendo produto? Tem uma pergunta também que enviaram nos comentários da nossa transmissão no YouTube, da Rebeca Flores Garcia. Ela falou assim: gostaria de perguntar ao professor Maílson o que levou ele a concluir que o Brasil tem jeito no título do seu texto, do seu livro, né? Olha, primeiro sobre as inovações do Banco Central, para deixar claro como é que funciona no governo, né? Quando sai uma grande inovação, geralmente a gente associa aqui em qualquer parte do mundo a quem está à frente do Banco Central. Então, o PIX seria uma inovação do Roberto Campos. Na verdade, ele contribuiu para isso. Mas o PIX é resultado de uma evolução de anos, que deriva, em grande parte, da qualidade do corpo funcional do Banco Central. O Banco Central se beneficiou muito da adesão ao Acordo de Basileia. O Acordo de Basileia é o acordo em torno do Banco de Compensações Internacionais, ou Bank for International Settlement, que tem sede em Genebra e que associa os principais bancos centrais do mundo. Geralmente eram os 10 maiores do mundo. E no governo de Fernando Henrique, o Brasil foi convidado a fazer parte do Acordo de Basileia, da diretoria do BAS, do Banco de Compensações Internacionais, Brasil e a China. Isso representou uma mudança para melhor para o Brasil, porque esses bancos centrais se abriram a receber estagiários do Banco Central, gente que ia fazer doutorado e tinha oportunidade de trabalhar no Banco Central. E esse pessoal foi trazendo para o Brasil as grandes inovações que ocorriam em termos de regulação, de procedimento, de elemento de prudência e assim por diante. E elas foram introjetadas no sistema financeiro brasileiro. Isso gerou uma revolução que nos ligou para o sistema financeiro brasileiro de hoje. Né? Então, o PIX aí são feitos por funcionários do Banco Central, os mais qualificados, que geraram esse grande sucesso. O PIX é um sucesso mundial, como a gente sabe. Hoje, nos Estados Unidos, ainda se usa muito o cheque. No Brasil, praticamente o cheque desapareceu. Né? E, 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 e o PIX permite a transferência instantânea, a velocidade da luz, né? De uma conta para outra. Tudo indica que esse processo vai continuar. O Banco Central tem tudo para avançar na melhoria das normas que moldam a regulação e na tecnologia. Eles já estão pensando na moeda digital do Banco Central e modalidade mais avançada do próprio PIX. Né? Pagar por contato, pagar em prestações, e assim por diante. Minha convicção é de que o Banco Central vai continuar sendo uma grande fonte de inovação financeira no Brasil. E quanto mais ele inova, mais aumenta a bancarização, o acesso ao crédito, o acesso a serviços financeiros. Né? Por exemplo, se você for à praia, por exemplo, eu sou da Paraíba, e desse por outro vou visitar meus parentes lá em João Pessoa, eu fico lá uma semana, vou à praia e tudo mais. E eu observei que o cara que vendia o coco tinha uma placa lá, QR Code, né, para ele receber no Pix. Eu disse, escuta, por que eu uso o Pix? Eu disse, doutor, tudo errado.
todo mundo chama de doutor, né? Quer dizer, o carro é doutor lá. Então, por duas razões. Primeiro, porque as pessoas estão vindo sem dinheiro para a praia. As pessoas vêm só com o celular agora. Então, se eu não tiver o Pix, eu não vendo. A segunda é que eu não carrego dinheiro no bolso. Então, eu moro na periferia e eu levanto carrego. Se souber que eu estou com dinheiro no bolso, eles vão me tirar o dinheiro e eu fico seguro. Então, o Pix realmente é uma revolução. E eu acho que isso vai continuar. A segunda é sobre mesmo produtividade. O que aumenta a produtividade? O que aumenta a produtividade é a eficiência. A eficiência é a origem da produtividade. O que gera eficiência? É um conjunto de fatores com a inovação. Você começa a desenvolver métodos de gestão, métodos de avanço tecnológico que tornam o processo produtivo mais eficiente. E, sobretudo, o ambiente institucional. Se você tiver muita burocracia, tiver muita, vamos dizer, papelada, leva 2 meses para aprovar um projeto, 3 meses para autorizar alguma coisa, isso tudo afeta a eficiência das empresas. Elas esperam muito tempo para uma licença, elas esperam muito tempo para um determinado benefício impactar a sua eficiência. Portanto, você não pode dizer assim, tenho uma pala de prata. Não, é um conjunto muito amplo, né? Por exemplo, o Brasil está no caminho de ter um grande aumento de produtividade, que é a implementação da reforma tributária. O Brasil criou um sistema de tributação do consumo, por força de equívocos da Constituição de 88, que ficou o mais ineficiente do mundo, né? O sistema de tributação do consumo do Brasil era o pior do mundo. Confuso, incidências ineficientes, confusão. O mesmo fato podia ter uma interpretação da empresa e outra do fiscal. Isso tudo gerava um processo, tem que contratar advogado, tem que recorrer. Tudo isso praticamente vai desaparecer. O Brasil vai ter um sistema de tributação do consumo que, do ponto de vista das suas regras, é o mais avançado do mundo. Segundo lugar, do ponto de vista do seu funcionamento tecnológico, o mais avançado do mundo. Pois todas as obrigações tributárias de um contribuinte vão ser resolvidas com 4 cliques no computador. Nós vamos ter um sistema tributário, é o primeiro do mundo que ele é 100% digital. Claro, não foi a reforma dos sonhos, porque os grupos de interesse, como a gente ainda é o país dos privilégios, né? Eles foram lá os privilegiados e cada um botou seu recado, né? Qual é a justificativa para a empresa de economista pagar só 70% da alíquota do imposto? Qual é a justificativa? Advogado, economista, engenheiro, arquiteto, médico, dentista, 70%. Enquanto que o pobre que consome bens, carne, pão, né, farinha, etc., está pagando 100%. Então, qual é a justificativa, né, para ter uma cesta básica, né? Parece que tem, mas o mais eficiente não é fazer a redução do imposto, é incluir no orçamento. Quanto você vai subsidiar cada item? O subsídio do alimento se justifica por várias razões, mas a forma de fazê-lo pode ser mais ou menos eficiente, influenciar mais ou menos a produtividade, né? Então, o Brasil aderiu ou manteve a ideia de que a melhor maneira de você baratear alimento é isentando. E na medida que você isenta, você cria um ambiente para arbitragem. As empresas fazem, se organizam para pagar menos imposto, não para ser mais eficiente. Então, é um conjunto muito amplo de fatores. Isso inclui, por exemplo, a infraestrutura. O transporte ferroviário é mais eficiente que o transporte de caminhão, né? O Brasil pode avançar no transporte de cabotagem, usar os navios para transporte de mercadorias de longo alcance, né? Tudo isso influencia a produtividade. Então, o importante é ter a mensagem o Brasil precisa aumentar a produtividade. Eu costumo dizer, o Brasil está precisando de uma cruzada, né? O próximo presidente é assim, qual é o teu objetivo número 1? Eu dei uma entrevista outro dia
aliás, está circulando, foi ao ar na sexta-feira para uma corretora chamada Kinea. Vocês vão lá no YouTube, vocês vão achar, é uma entrevista de 1 hora e 37 minutos, sobre essas questões que a gente está conversando aqui. Mas, e perguntou, quais são as 3 maiores medidas que o próximo governo tem que tomar? Eu falei, o próximo governo tem que ter 3 ideias. Número 1, produtividade. Número 2, produtividade. Número 3, produtividade. Se ele conseguir as 3, o Brasil vai crescer rapidamente, muito mais do que está crescendo hoje. A outra? Olha, eu acho que aqui tem um engano, você me permite. O Brasil vende mais do que compra. As importações de produtos agrícolas representam apenas 5% da produção nacional. O Brasil exporta mais do que produz, desculpa, mais do que consome seus produtos. E o agricultor, ele não pensa assim, né? Que seria, olha, eu vou prender a minha produção e se não tiver consumidor, ele vai mofar, vai apodrecer, né? Então, o agricultor brasileiro, ele tem, se você esquecer essa coisa da economia comportamental, né? O agricultor brasileiro é racional. Ele quer ganhar dinheiro, quer ficar rico, para isso ele tem que vender a produção. Ele pode até armazenar por um período, e faz sentido, né? O governo até estimula isso, em algumas situações, né? Que tem o teorema da teia de aranha, não é isso? O teorema da teia de aranha é que quando a safra é muito alta, os preços caem. Quando os preços caem, isso estimula a produção. Menor produção aumenta o preço. Ao preço mais alto, estimula a produção. Isso vai gerando um círculo vicioso que se chama teoria da teia de aranha, porque o grafo fica parecido com a teia de aranha, né? Então, o governo, portanto, ele intervém nesse processo com mecanismo de preços mínimos ou mecanismo de armazenamento, né? Então, mas o produtor não. O produtor, ele só armazena se ele tiver o estímulo do governo. O objetivo dele é vender. E tá o dinheiro no bolso pensando na quarta passada. Portanto, eu acho que esse problema não tem. O problema de alimentação no Brasil, o problema de alimento, é de outra natureza. É do lado da oferta mundial. Você tem, por exemplo, café, que subiu 40%, 50%. É produto da queda de safra do maior produtor de café do mundo, que é o Vietnã. Então, tem escassez de café maior do que a normal, o preço sobe. Se você for pensar em carne, você tem o efeito da chamada ciclo da pecuária, que é o seguinte: quando aumenta a produção de carne, mais bezerro, o preço cai. E o agricultor, o que é que ele faz? Ele começa a diminuir a produção de bezerro. O que ele faz? Ele mata as matrizes. E a eliminação de matrizes vai gerar menos bezerro. Então, menos bezerro significa menos oferta, aumenta o preço. Nós estamos nesse momento, né, em que tem uma queda da oferta de carne. Milho, a mesma coisa, você teve seca, teve enchente no Rio Grande do Sul, tudo isso afetou o preço. Então, tem razões externas e internas que impactaram a oferta e aumentaram o preço dos alimentos. Não tem governo que dê jeito nisso aí, apesar desse esforço que o governo está fazendo de eliminar tarifa de importação para importar mais. Isso não vai fazer nenhuma coxa, né? Porque o Brasil importa muito pouco. Vai aumentar a produção, vamos financiar, fazer um plano de safra para apostar mais. Tudo bem, tudo de acordo. Só que o efeito disso é daqui a um ano, né? Que as pessoas esqueceram que tem que ter o momento do plantio, e o plantio da safra geralmente é do segundo semestre, lá para agosto, setembro. A colheita é lá em janeiro, fevereiro, março. Então, só daqui a um ano é que essa nova safra vai vir. Aumento de preço de alimentos não vai responder a nenhuma dessas medidas do governo, ou vai responder de forma muito insuficiente. O que vai resolver é que nós vamos ter uma grande safra e os agricultores vão vender a sua produção, o preço tende a cair. Foi a pergunta? Esse é um tempo provisório. Então, assim, o Brasil tem jeito. Na verdade, o livro é uma resposta mineira. Ou seja,
Por que que eu acreditei que ia chegar futuro naquele momento? Eu já falei aqui para você, mais ou menos. Então, esse livro, para dar estrutura para vocês, ele terá 8 a 10 capítulos. Eu estou fazendo tudo para não ter mais que 250 páginas, que o outro capítulo chegou quase 500 páginas. Eu não compro no Brasil livro de 500 páginas. Então, a pessoa tende a comprar mais de 200 páginas. Você olha assim o volume, não quero. Então, ele vai ter uma parte que é explicar a evolução da economia da atividade para cá. Chega a atividade, grega, ali, Mesopotâmia, depois passa Império Romano, Idade Média Baixa, Idade Média Média, Idade Média. Chega na Revolução Industrial, e o capítulo dedicado à América Latina, que eu estou denominando a, a região das frustrações. É como é que a gente se frustra aqui na América Latina por ideias econômicas equivocadas e tudo mais, né? E vou fazer um capítulo sobre o pós-revolução industrial. Eu vou dedicar 2 capítulos desse livro para a China. A China é um fenômeno que tem que ser entendido. Eu vou tentar essa contribuição. Como se interpretou mal a China? Todos os que o Ocidente fez, começando com Nixon, né, para a reaproximação para a China, era baseado na chamada teoria da modernização, né, ou teoria da convergência, né, que tem uma trajetória. Os países começam a crescer, daqui a pouco acelera o crescimento por uma série de razões, cria-se uma classe média majoritária. A classe média exige participação, a participação se associa a demandas da intelectualidade sobre democracia, e a trajetória final é a democracia. Então, todos os países que enriqueceram, num certo momento, ficaram ricos. E quando os países ficam ricos, eles não guerreiam entre si. Então, da Segunda Guerra Mundial para cá, não tem nenhum caso de país rico brigando com país rico. Tem cabe briga ou guerra civil, como o caso da Bósnia, da Sérvia, etc. Tá? Bósnia-Herzegovina, né? Lá nos anos 90. Então, e vou ter 2 capítulos finais, além da conclusão. Um eu vou chamar Os Ventos Contra, o outro eu vou chamar Os Ventos a Favor. O que são os ventos contra? São aqueles fatores que inibem o ganho de produtividade. Por exemplo, os privilégios. O Brasil é um país de privilégios. Os privilégios são geradores de desigualdade. E desigualdade são inibidor, a desigualdade é inibidora da prosperidade. A pobreza é inibidora da prosperidade. Os países que ficaram ricos, eles são menos desiguais e menos pobres. Tá? Então, o que impede isso? Então, eu vou citar uma série de fatores. Por exemplo, o judiciário, os privilégios do judiciário, a má qualidade de instituições de governo, a má qualidade da infraestrutura, a baixa qualidade da educação, etc. E vou falar os ventos a favor. Quais são os ventos a favor? Eu dei um resumo para vocês aqui. Sistema financeiro, Banco Central, e políticas públicas que deram certo. Eu acabo de ler agora um livro do Marcos Mendes, que é sobre políticas que deram certo. Na educação, na segurança, no sistema financeiro, no crédito e assim por diante. E a pergunta final vai ser: quem vai vencer essa guerra? É a turma que inimiga o Brasil ou a turma que impulsiona o Brasil? Isso é um cabo de guerra. Então, cada um puxa para um lado. Eu estou tendendo a apostar que essa guerra vai ser vencida pelo lado do bem e não do mal. É isso. Bom, professor Maílson, ex-ministro, queremos agradecer muito a sua palestra, né? E, enfim, e nos presentearmos, né, com tantos conhecimentos, tantos detalhes sobre o funcionamento da economia brasileira. A universidade, né, na figura do centro acadêmico, agradece muito a abertura, agradece a todos os presentes, né, pelo comparecimento, e vamos ter uma semana cheia. Convido a todos a estarem presentes.